Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre o projeto aprovado pelo Senado no dia 2 de setembro, que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e pune devedores contumazes. O professor do INSPER, Roberto Dumas, comentando sobre o PIB do segundo trimestre, inflação e os efeitos das altas taxas de juros. O economista Alexandre Chaia, trazendo informações e atualizações. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a doutora Luciana Pellegrino, presidente executiva da Associação Brasileira da Embalagem. Fique conosco! Olá pessoal do SINP, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre o último dado em relação ao PIB. O PIB no segundo trimestre de 2025 chegou a crescer 0,4% trimestre contra trimestre. De fato, é uma desaceleração do crescimento, posto que no primeiro trimestre de 2025 o nosso PIB chegou a crescer mais de 1%, chegando a 1,4%, graças ao agronegócio. Infelizmente, não foi por causa da indústria nem de serviços. Já no segundo trimestre de 2025, o agro caiu 0,1%. Ficou mais ou menos na mesma coisa, 0 a 0. A indústria cresceu 0,2%, mas foi muito mais por causa da indústria extrativista de minério, de óleo e gás, etc. Infelizmente, a indústria de transformação caiu e a indústria de construção também chegou a cair. A parte de serviços cresceu entre 0,5% e 0,6%, tem uma maior resiliência em relação à taxa de juros. Agora vamos falar um pouco sobre taxa de juros. Era esperada essa desaceleração no crescimento. Quem lê a ata do cupom do Comitê de Política Monetária, ele deixa bem claro, a taxa de juros de 15% vai ficar por um bom tempo alta, porque a inflação está desancorada. A inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que quem definiu foi o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o Banco Central, portanto foi o governo que definiu, fica em 3%. E agora nós estamos esperando, 2025 praticamente já acabou. Não dá para achar que nós vamos chegar na meta de 3% da inflação em que pese qualquer taxa de juros. Mas a expectativa é que fique em 4,85, 80, alguma coisa aí. Já para 2026, o mercado também já espera uma desancoragem das expectativas inflacionárias, esperando uma taxa de inflação de 4,31%, ainda longe dos 3%. Então, é bem provável que a taxa de juros fique alta por mais tempo. E se a taxa de juros ficar alta por mais tempo, é bem provável que o terceiro trimestre desse ano e o quarto trimestre ainda desse ano, teremos uma nova desaceleração, fechando o ano entre um PIB de 2 a 2,2%. Em relação à economia global, isso acaba impactando a gente, porque obviamente nós já falamos bastante do tarifaço, mas tem um ponto aí. Tem um ponto dos Estados Unidos estarem gastando demais, apesar dos Estados Unidos, Donald Trump, falar que todo o tarifaço vai compensar o aumento de gastos, isso o próprio Congresso não admite. Então, o déficit fiscal norte-americano tende a aumentar. Primeiro, a dívida pública do Reino Unido, da França, da Bélgica, da Itália, da Grécia, já está acima de 100% do PIB. E isso, falando um pouco, e também do Japão, além de 100% do PIB, mas falando um pouco da Europa, é uma região que vai ter que investir mais para a segurança por causa da OTAN. Se vai ter que investir mais, essa dívida pública aumenta. Essa dívida pública aumenta, as pessoas, os poupadores passam a cobrar mais taxa de juros. Então, como nós já falamos aqui para os nossos amigos do SINP,
taxa de juros mundial vão ficar mais altas por mais tempo, o que leva provavelmente a um crescimento global menor do que a gente tinha antes da pandemia. Do lado do Brasil, é o que a gente espera para 2025, um crescimento um pouquinho menor. Agora, para 2026, a gente sabe, todo governo em véspera de eleição ou em ano de eleição acaba gastando mais. Vamos ver o que o governo vai fazer para gastar mais. Mas no final das contas, se ele gastar demais para tentar impulsionar o PIB com o anabolizante, os juros, ou melhor, a curva de juros futura começa a subir, expulsando o setor privado. De novo, o governo gasta demais, como a gente sempre fala. Procura recursos emprestados do setor privado, o setor privado pede mais juro, acaba sendo expulso da economia, como realmente aconteceu agora no segundo trimestre de 2025, quando a formação bruta de capital e investimentos caiu 2,2%. Eu gostaria muito, eu não, até o Banco Central, que o consumo recuasse um pouco, que o investimento aumentasse mais. Para quê? Para que a diferença do PIB potencial e do PIB efetivo fosse diminuído, porque aí teríamos menos pressão inflacionária. Mas, de qualquer maneira, é o que temos e provavelmente os juros vão ficar altos ainda esse ano, ao redor de 15%, talvez cair lá no começo do ano que vem, 0,25%, mas teremos um juros alto por aí. Enfim, fico por aqui, um abraço a todos. No dia 2 de setembro, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte, que vinha tramitando desde 2022. Esse Código de Defesa do Contribuinte é um instrumento importante, pois vai definir essa relação entre contribuinte e fisco, tentando uma relação mais próxima e que realmente vai permitir ao contribuinte acessos facilitados aos processos e aos procedimentos administrativos, a forma de produção de provas, o duplo grau de jurisdição, como se dará o tratamento recíproco entre contribuinte e o fisco, melhorando o relacionamento e permitindo, portanto, uma regularidade fiscal. Mas esse projeto também cria a figura do devedor contumaz. O devedor contumaz é considerado aquele com uma dívida superior a 15 milhões de reais, com comprometimento de mais de 100% do seu patrimônio conhecido, e é aquele devedor que utiliza a inadimplência como estratégia de negócio. Ou seja, ele reiteradamente fica inadimplente, irregular, fecha empresa, abre novas empresas, e muitas vezes até em nome de laranjas, e portanto é isso que se pretende coibir. Até porque esse considerado devedor contumaz, ele age em prejuízo àqueles bons contribuintes que procuram a regularidade, exercendo verdadeira concorrência desleal. Importante colocar que aquele devedor esporádico, eventual, que deixa de pagar um tributo em algum momento, por uma dificuldade do seu negócio, por questões de calamidade, por efeitos alheios à sua vontade, que não age com dolo, esse não será considerado devedor contumaz e poderá se regularizar, poderá ter acesso a parcelamentos. O devedor contumaz, assim reconhecido, embora tenha seu direito de defesa, vai ficar impedido de contratar com a administração pública, participar de licitações, de requerer a recuperação judicial e ainda fica sujeito à inaptidão do seu CNPJ, do cadastro de contribuintes. Mas há um outro aspecto dentro do Código de Defesa do Contribuinte, que é o reconhecimento também do bom pagador, do bom contribuinte. Esse terá acesso a condições diferenciadas de negociação, poderá inclusive ter descontos e recuperação de tributos quando demonstrado a sua vontade e essa adimplência, a regularidade fiscal sempre recorrente também. Há programas de conformidade que os contribuintes poderão participar e que ainda vão facilitar esse tratamento, essa relação com o fisco e na forma de manutenção da sua regularidade tributária. Esse projeto de lei agora vai para a Câmara dos Deputados para
uma avaliação, nova votação, não havendo alteração na Câmara dos Deputados, ele já vai para a sanção. Esperamos que ele tenha uma tramitação segura, célere e que realmente temos um Código de Defesa do Contribuinte que facilitará esse relacionamento, estimulará e facilitará a formalização de todas as empresas. Ele que é aplicável às pequenas, micro, médias e grandes empresas. E também tirando aquele devedor, quanto mais, aquele que usa como estratégia de negócio a fraude e a simulação desta concorrência desleal que ele promove. O SIMP vai acompanhar cada passo da tramitação, como acompanhou no Senado, agora na Câmara dos Deputados, assegurando que todos os contribuintes realmente possam manter e tenham facilidade na sua manutenção formal e principalmente a micro e a pequena indústria, a maior geradora de emprego e renda do Brasil. O SIMP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SIMP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SIMP São Paulo, entidade sindical. SIMP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SIMP, ao seu lado, crescendo por e com você. O mês de setembro começa com notícias boas e notícias ruins. A principal notícia boa foi que o efeito do tarifaço anunciado pelo Trump não gerou tanto impacto na economia brasileira. Primeiro porque vários produtos saíram da tributação adicional e com isso você perdeu grande potência da tarifa que ia ter, da redução de exportação, e também porque efetivamente muitos setores se adaptaram e conseguiram arrumar novos mercados. Então o impacto na economia foi menor do que todo mundo esperava. Por outro lado, efeitos econômicos internos, somente taxa de juros, riscos políticos, incertezas que estão acontecendo, fizeram com que o consumidor começasse a perder aquele ímpeto de consumo e de expectativa futura. A tendência é que, no longo prazo, as famílias acabem perdendo a confiança na economia, os empresários diminuam sua confiança para o futuro e, com isso, você vai ter menos investimento e provavelmente menos consumo. Então, o importante, analisando do ponto de vista do pequeno empresário, principalmente o empresário do setor de serviço, é que o final do ano de 2025 vai ser pior do que foi nos últimos 2 anos. E, com isso, deve tomar um cuidado grande com o estoque, com investimentos que devem ser feitos para o final do ano, esperando que as famílias consumam mais. Então, a tendência é que no final de ano seja um ano mais fraco, o que pode fazer as empresas aumentarem o endividamento ou terem uma renda menor do que o esperado, mas provavelmente em 2026, com a retomada da campanha política, com todo esse acirramento para a eleição que vai ter em 2026, a tendência é que o governo injete mais dinheiro e com isso você volte a ter algum grau de crescimento, principalmente no segundo semestre de 26, mas o principal assunto desse ano é que o final de ano vai ser um ano pior e as pessoas devem ter bastante cuidado com o que vocês projetam para o futuro em relação à receita que vocês vão ter. Então, os empresários têm que tomar bastante cuidado para não começar 2026 endividado e com estoque alto, o que fará com que você tenha uma dificuldade de quitação das suas contas no início do ano que vem. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Entrevista da semana. Nossa convidada de hoje é Luciana Pellegrino, presidente executiva da Associação Brasileira de Embalagem. É um prazer tê-la conosco. Dr. Cury, um prazer participar dessa conversa hoje. Muito obrigado. Bom, embalagem, sem dúvida nenhuma, pode vender produto ou pode afastar o consumidor. Isso é uma verdade? Nos conta um pouco a respeito. Isso é uma verdade.
A embalagem, além dela ser a principal mídia que promove uma marca, que traz todos os valores daquela marca e daquele produto, ela traz, na verdade, essa experiência de consumo. Então ela pode trazer a qualificação de um produto, esse produto ele é bom, ele é ruim, o que eu estou recebendo, qual que é a origem desse produto, ela conta uma história, mas ela tem que sim preservar aquele produto para o consumidor receber da melhor forma e trazer a conveniência na abertura, no refechamento, no uso daquele produto. Então se ela for boa, ela aproxima o consumidor, ela traz uma experiência positiva, mas se ela for ruim, o consumidor vai buscar outra marca. Agora, quando se fala de embalagem, o consciente coletivo jamais imagina que ele pode comprar um volume pequeno de embalagens que se adequem ao seu negócio. Como é que está a atual situação? Acho que a boa notícia é que hoje a indústria de embalagens se preparou e trouxe tecnologia, por exemplo, a tecnologia digital, de impressão digital, que ela consegue atender a pequena empresa com volumes menores. Então, seja uma lata de aço, por exemplo, que tem uma tampa abre e fecha, que pode ser customizada já com 70 unidades somente para aquela marca, oferecendo um produto com valor agregado melhor, um produto que pode ser presenteável, por exemplo. Ao mesmo tempo, um cartucho, um cartão que pode acondicionar uma maquiagem, um cosmético, até um produto alimentício, também hoje é possível produzi-lo em pequenas tiragens. Ou até uma embalagem plástica, um saquinho flexível, uma embalagem mais rígida. Então tem tecnologia, tanto para ter acesso a essas embalagens, como também empresas que vão, por exemplo, para uma empresa que já está crescendo um pouquinho no seu volume de produção, envasar aquele produto na embalagem, fazer todo o processo de fabricação, atendendo à regulamentação, seja em alimentos, claro, seja em cosméticos ou outros produtos também. Que é importantíssimo. É uma nova avenida que se abre para os pequenos negócios. Porque uma empresa pequena, Dr. Cury, ela não tem que ser pequena na sua embalagem. Porque é um custo. Tem que ser feito um investimento para investir numa embalagem. Mas essa embalagem, ela potencializa aquele produto, ela potencializa aquela marca. Ela é quem vende, de fato, aquele produto e se conecta com o consumidor. Sim. Então, é um público infantil, vem uma embalagem lúdica, com personagens, colorida. É um produto para bebê. Você tem uma embalagem com cores mais suaves, que trazem uma textura mais suave, que a gente chama de soft touch, que a mãe já percebe todo o cuidado e o carinho que tem naquele produto só de sentir a embalagem. Agora é um produto para o dia a dia, tem uma conveniência de consumir em movimento. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu vou depois para um esporte, então aquela embalagem que já facilita. Então, são pequenos detalhes que, na verdade, fazem a grande diferença para o consumidor, porque o consumidor quer qualidade, ele quer aquele produto que o atenda, independentemente se veio de uma pequena empresa ou de uma grande empresa. Então, a embalagem, ela eleva todo o potencial daquele produto e, de fato, é que vai construindo oportunidades de mercado, vai abrindo esses espacinhos para aquele consumidor e para aquela marca. Mesmo porque, se for uma boa embalagem, via de regra, os pequenos negócios não têm recursos financeiros para publicidade ou para voos bem mais altos que são usados pelas grandes corporações, que os pequenos não têm, até pela característica. E a embalagem pode ser um mecanismo que vai estar em algum lugar, que vai chamar a atenção das pessoas para viabilizar o produto. Esse é o racional, mais ou menos? Eu acho que até que mais do que pode, é de fato a ferramenta que vai vender aquele produto. Sim. Porque ela traz a história, ela pode trazer a regionalidade, ela traz a história daquela família ou daquele produtor, ela vai construindo toda aquela percepção de valor que o consumidor vai se conectando. E, ao mesmo tempo, uma embalagem já traduz, tanto de uma forma emocional, os valores emocionais do produto, mas racionalmente também. Claro. Quanto que eu estou levando, qual que é a conveniência por trás, qual que é o sistema de abertura, eu posso refechar. E até hoje em dia, o que a gente vê que muitas empresas já estão tendo essa preocupação de trazer uma mensagem sobre sustentabilidade.
Por exemplo, reutilize essa embalagem, mesmo que depois para um outro fim. Recicle essa embalagem quando o produto terminar. Então vai trazendo ainda uma nova conexão do consumidor com aquela marca. Que é fundamental. Aí nós estamos na porta da COP30, o mundo dividido comercialmente, enfim, novas oportunidades, novos desafios. Mas, claro, que o mundo é um só tem um planeta e nós só vivemos aqui. Então, a sustentabilidade é fundamental. Agora, embalagem é um sintoma de mercado, ele é um termômetro. Eu tenho que perguntar do tarifaço. Como é que está a embalagem em relação ao tarifaço? A embalagem, ela não é exportada diretamente vazia. Sim. Até porque a indústria de embalagens no mundo todo, ela é uma indústria muito bem estruturada. Sim. Uma indústria muito consolidada, como aqui no Brasil. Sim. Então a gente exporta, sim, produtos embalados. Sim. E aí os setores afetados, sem dúvida nenhuma, vão ser sentidos pela própria indústria de embalagens, como, por exemplo, o setor de frutas, Sim. que tem uma exportação bastante relevante. Agora, trazendo essa conotação do mercado mundial, é muito interessante ver como a embalagem ela é uma expressão da cultura de cada país, tanto da questão socioeconômica, então embalagens mais sofisticadas para países que têm um poderio aquisitivo mais alto, Sim. ou embalagens onde de fato você tem um custo-benefício ali vigorando, porque o consumidor precisa fazer valer o seu dinheiro mais e poder comprar mais com aquele Sim. seu dinheirinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também a embalagem mundialmente, também hoje migrando, não só de uma ferramenta física, onde você vai a um supermercado pessoalmente, você olha aquela gôndola e tenta já se conectar com o produto que você busca, mas também a embalagem sendo um trampolim para as mídias digitais. Sim. E esse é um fator que no Brasil, inclusive, tem ganhado muita relevância. É um processo ascendente. É um processo porque as marcas, principalmente de pequenas empresas, Claro. que muitas vezes não têm um volume já expressivo para entrar num grande varejo, não têm a capacidade de distribuição para estar em todos os varejos, mas ela passa a atuar de uma forma mais significativa no varejo digital. E ali, a partir de uma tela de um celular, onde a imagem muitas vezes ela é tão pequena, bem pequenininha, né? Essa embalagem ela já possibilita o reconhecimento daquela marca pelo consumidor, falando, é essa marca que eu gosto, ou daquele produto. Então ela também no digital vende o produto e já tem que passar as características do produto para o consumidor. Além das normas de segurança e de qualidade para a manutenção da saúde pública, nos casos alimentícios, etc. Eu acho que esse, Dr. Cury, inclusive, é o principal aspecto, mesmo para a pequena empresa que está desenvolvendo um produto, quer ter sucesso no mercado, é buscar uma embalagem, e olhando então para os materiais, para a funcionalidade, que em primeiro plano garantam a preservação daquele produto, claro, e principalmente a segurança do consumidor. Sim, então esse é o primeiro aspecto. Sim. Que embalagem que protege, que preserva, para garantir que ele vai ser distribuído. Pensa num Brasil com um território continental, tem um tempo muito grande de distribuição. E aí, além dessa distribuição, como que esse produto está vedado para o meu consumidor saber que ele não foi violado? Isso. Mas no momento em que o consumidor recebe esse produto que está ali inviolável, tem que ser fácil do consumidor abrir. Claro. Tem que ter uma experiência do unboxing, que hoje é um termo também bastante explorado das marcas para trazer aquela experiência do presenteável, o consumidor recebe aquele produto, ele abre, ele tem uma experiência boa, mas tendo todas as informações legais nos rótulos. Então também é um ponto importante, qual que é o contraste dessa impressão do rótulo, das cores que são usadas para o texto legal, seja sobre o produto, sobre as características do produto, a forma de armazenamento, de consumo, e também as cores do rótulo em si. Sim. Tem contraste? O teu consumidor vai conseguir ler? Sim. A letra, ela é apropriada para o seu consumidor? Então são vários aspectos que parecem às vezes irrelevantes, mas na verdade são esses detalhes que fazem com que um consumidor se apegue a um produto, queira experimentar aquele produto, falei, eu vou dar uma chance para ele, eu vou experimentar. No produto, que acredite naquilo que está escrito ali, Sim. Que é fundamental, né? Que é a diferença do sucesso ou do fracasso do produto de uma forma geral, em qualquer lugar.
Bom, a economia brasileira continua crescendo, apesar do tarifaço, que vai representar 0,3% do PIB. A economia deve crescer. Imagino que o setor de embalagens também, a previsão é de crescimento esse ano. Previsão de crescimento, pequeno crescimento, mas sim segue crescendo. E o que a gente percebe é o seguinte: as pequenas empresas, as marcas menores, estão tendo um papel cada vez mais relevante nesse mercado de consumo. Então, por isso que a indústria de embalagens trouxe tecnologia para poder atender a essas empresas com um custo competitivo, sem dúvida nenhuma, Claro. mas porque são marcas que estão cada vez mais se conectando individualmente com cada consumidor. Conseguem acessar públicos-alvos. Então, na área de alimentos, produtos mais funcionais ou produtos mais saudáveis, que tenham um quociente natural, porque o consumidor está cada vez mais preocupado com a sua saúde. Sim. Na área de cosméticos, muito ligado àquele público específico, qual o benefício. Então, tem muito espaço, sim, para as marcas e a perspectiva é de crescimento, sim, para esse ano. É uma excelente notícia, as grandes empresas se integrando cada vez mais com os pequenos e vice-versa, para o bem do desenvolvimento do mercado interno, da economia, para o bem-estar da sociedade, para o desenvolvimento. Luciana Pellegrino, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as tuas considerações finais. Muito importante essa conversa de hoje, e eu deixo o site da ABRE, que é www.abre.org.br, porque lá nós temos... esse que está na tela. É esse que está na tela. Porque ali nós temos informações sobre regulamentações, sobre inovações, fornecedores de embalagens e um canal para apoiar todas as empresas, grandes, médias, pequenas. Estejam todas muito bem-vindas. Nós agradecemos muito a sua participação, parabéns pelo brilhantismo, desejando que cada vez mais essa integração grande, pequeno, médio, micro, meio, cresça e que o mercado cresça para o bem de todos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Atenção! Oportunidade única. Parceria Simp e Invest SP. Últimas 30 vagas para as empresas que poderão aproveitar da capacitação gratuita e transformadora do programa O Exporta SP. O programa Exporta SP tem como objetivo capacitar as empresas para entenderem como levar seus produtos para o mercado externo, além de desenvolver uma rede de apoio com instituições de âmbito federal, estadual ou municipal e com outras empresas através de ações, disponibilizando informações de qualidade relevantes para o processo exportador. O programa já capacitou mais de 1.300 MEIs, micro e pequenas e médias empresas paulistas de todas as regiões do estado, tornando-se aptas a iniciar ou aumentar as exportações de seus produtos e serviços. Por isso, Simp e Invest SP trarão benefícios e grandes oportunidades para empreendedores de forma totalmente gratuita. Para se cadastrar, acesse o site simp.org.br e inscreva-se. Aproveite essa oportunidade gratuita para ampliar suas possibilidades de venda e ganhos.